aqui é o que eu falei, que a síntese de RNA é catalisada por RNA polimerases de uma forma que é bastante análoga à síntese de DNA. Né? Então, a reação química é praticamente a mesma. Tá? Também no sítio ativo da RNA polimerase, o que a enzima faz é colocar o novo nucleotídeo na posição correta para que aconteça esse ataque nucleofílico. Tá? Então, isso aqui está mostrando, né, a bolha de transcrição e isso que a gente discutiu aqui. Isso aqui é a fita molde, isso aqui é a fita que vai ser transcrita e isso aqui é o RNA, que é igual à fita de cima. Bom, a gente já replicou DNA, a gente já passou a informação de DNA para RNA, tá? Agora, a gente tem que passar a informação de RNA para a proteína. Enquanto a gente estava no domínio dos ácidos nucleicos, era muito fácil a gente passar a informação, certo? Porque a gente está informação na forma de sequência de bases nitrogenadas, a gente passa informação para a sequência de bases nitrogenadas. Por complementaridade de bases, por interações intermoleculares entre elas. Só que agora, as proteínas são constituídas do quê? Do ponto de vista químico? De aminoácidos. Aminoácidos não são nucleotídeos. Então, a gente tem que passar agora informação para uma categoria molecular, para uma classe de moléculas diferente. Então, enquanto é para passar de ácido nucleico para ácido nucleico, é fácil, porque simplesmente você usa a complementaridade de bases para garantir que a informação vai ser passada de uma maneira correta. Agora, a gente está mudando de código. Então, vamos pensar um pouquinho em como é que a gente decifra códigos, tá? Se eu der isso aqui para vocês, o que é isso aqui? Alguém sabe o que é isso? É uma sequência. Tem uma informação aí. Alguém sabe o que é isso? Então, não dá para a gente saber que informação que está aqui. Agora, se eu decodificar isso, e se eu der esse código para vocês, daí vocês podem ler isso aqui, vocês podem decodificar a informação e vocês vão ler que está escrito que a professora é legal. Tá? E se eu der isso aqui para vocês? Isso tem uma informação. Como é que a gente decodifica essa informação? Como é que eu sei o que está escrito aqui, em termos moleculares? Eu tenho que saber o que isso aqui está escrito em nucleotídeos, está escrito em bases. A informação no final, ela vai ser efetuada na forma de proteína. Então, eu tenho que ter um código que converta informação na forma de sequência de bases para informação na forma de sequência de aminoácidos. Então, se eu der esse código para vocês, que diz que cada vez que você tiver esse ACU, você vai adicionar uma arginina, agora a gente pode ler isso aqui, a gente pode decodificar essa informação que está na forma de sequência de bases para uma informação que está na forma de sequência de nucleotídeos, tá? E se eu for mais adiante e pegar cada um desses nucleotídeos e dar para ele um codiguinho em que cada um é representado por uma letra, a gente pode realmente ler isso aqui e a gente vai ler que the teacher is great. Mas o que é importante, esse slide está aqui para vocês entenderem que a informação, que agora, ela está passando de uma categoria, de uma classe de moléculas para outra classe de moléculas. Está passando de sequência de bases para sequência de aminoácidos. E para a gente saber, para a gente conseguir entender o que a informação na sequência de aminoácidos, de bases, significa em termos de sequência de aminoácidos, a gente tem que ter um código. E esse código é o código genético, tá? E como que se chegou ao código genético? Então, primeiro, vamos pensar no tamanho dos alfabetos. Os RNAs são constituídos por 4 bases distintas.
A, G, C e U. Então, essas são as 4 letras que a gente tem para trabalhar, tá? As proteínas são constituídas por 20 aminoácidos diferentes. Então, se o nosso código tentasse atribuir uma letra, uma base para cada aminoácido, ia faltar a base. Então, 1 para 1 não dá. Então, como é que a gente resolve esse problema de escala? A gente vai fazendo múltiplos. Então, combinações de X nucleotídeos. Se um aminoácido fosse igual a 2 nucleotídeos, isso seria 4 bases ao quadrado, que dá 16 possíveis combinações, que é insuficiente, porque a gente tem 20 aminoácidos. Se cada aminoácido fosse representado por 3 nucleotídeos, isso dá 4 ao cubo, que dá 64 possíveis combinações, que é mais que 20. Então, é suficiente. Então, isso aqui foi a primeira, esse cálculo foi a primeira indicação que o código que traduz informação na forma de sequência de bases para informação na forma de sequência de aminoácidos poderia ser constituído por letras que são representadas por trincas de nucleotídeos. Ou seja, a cada 3 nucleotídeos numa sequência de DNA ou de RNA, dariam a informação para colocar um aminoácido, tá? Então, as pessoas começaram a tentar decifrar esse código e essa trinca de 3 nucleotídeos foi chamada de códon, ou codon, depende de sei lá do que. Bom, então como é que você faz para descobrir, para quebrar esse código? Como é que você sabe qual trinca corresponde a qual aminoácido? Alguém? Se vocês tivessem que quebrar esse código, como vocês fariam? Eu já digo que são 3 nucleotídeos, cada trinca codifica um aminoácido. Você faz todas as combinações possíveis e daí? Só que você tem 64 combinações, você só tem 20 aminoácidos. Então, automaticamente você já imagina que algumas combinações, mais do que uma combinação, vai dar o mesmo aminoácido. Então, um cara que chamava Marshall Nirenberg, ele falou, olha, o jeito mais fácil de fazer isso é fazer homopolímeros. Então, ele construiu um RNA que era só feito de U's, ou seja, a informação é só X vezes. E ele não sabia o que o significava em termos de aminoácidos. O que ele fez? Ele colocou 20 tubinhos, tem 20 aminoácidos, 20 tubinhos de cultura com bactérias. Em todos os tubinhos, ele colocou esse RNA. Só que o que ele fez? Em cada um, ele tinha um aminoácido radioativo e os outros 19 não radioativos. Só que daí ele foi variando, em cada tubinho era um radioativo diferente. Daí ele deixou as bactérias usarem esses aminoácidos e transcreverem esse RNA. Como só tem uma informação, é só uma letra, o que vai ser formado, a proteína que vai ser sintetizada a partir disso, só vai ter uma letra. E como só tem um aminoácido radioativo, aquele tubinho em que ele encontrar radioatividade na forma de proteína, significa que aquele aminoácido é codificado pela trinca UUU, certo? E foi isso que ele fez, e assim ele descobriu que quando ele colocava UUU, ele incorporava fenilalanina radioativa. Ou seja, UUU significa fenilalanina. Daí, depois que ele teve essa ideia genial, e ele ganhou o Prêmio Nobel de Química por isso, era fácil. Daí você começa, você faz UU, daí você faz AA, daí você faz CCC e GGG. Então, aí você já quebrou 4 códigos, tá? E ele fez isso e assim ele foi descobrindo qual aminoácido era incorporado quando você tinha uma trinca de um homopolímero. Uma vez feito isso, você pode começar a fazer outras combinações de 2 em 2. Então, por exemplo, ele fez
combinações de AC, N vezes. AC N vezes ou é ACA ou CAC. Então, assim, as pessoas começaram a sintetizar polímeros com possíveis combinações, até que no final da década de 60, eles construíram todo o código genético, identificaram todos os aminoácidos que são incorporados para cada uma das 64 possíveis combinações, tá? Então, vocês podem ver que tem alguns aminoácidos que são codificados por mais do que uma combinação. Então, por exemplo, olha, o aminoácido serina, ele é codificado por 4 possíveis combinações de bases. Por outro lado, a sequência, o códon, que indica iniciação da tradução, é só uma sequência. Ou seja, sempre que tiver no RNA A, U, G, isso significa aqui começa a tradução de uma proteína. E esse é único, é o único codon de iniciação. Então, existe um codon de iniciação, 3 codons de parada de transcrição. Ou seja, isso significa que em um RNA, a sequência de bases que vai ser lida em proteína, ela vai estar sempre contida entre um A, U, G. Isso aqui significa, começa aqui, daí vai ter qualquer sequência, até que apareça, por exemplo, um UAA, ou então um UAG, ou então um UGA. Quando aparecer isso aqui significa para. E a proteína, a sequência que vai virar a proteína é o que está contido entre essas duas letras. Bom, então foi assim que se quebrou o código genético. A gente consegue entender como é que a informação é passada do RNA para a proteína, tá? Então não é à toa que esse trabalho rendeu o Prêmio Nobel de Química para o Marshall Nirenberg. Então, o código genético decifrado, a gente pode pensar como é que as proteínas são feitas. As proteínas são feitas em estruturas, elas são sintetizadas em estruturas que são chamadas ribossomas, tá? A gente sabe que o RNA mensageiro, ele é sintetizado no núcleo, porque o DNA, ele é uma cópia do DNA, o DNA está guardado no núcleo. Aonde as proteínas são sintetizadas? Então, o experimento que foi feito, eu gosto bastante de escrever experimento, porque acho que dá uma ideia conceitual importante, né? O experimento que foi feito para determinar aonde que as proteínas eram sintetizadas, foi um experimento do que a gente chama de post-chasing, usando aminoácidos radioativos. Então, o que eles fizeram foi dar aminoácidos radioativos para ratos. E daí, ou eles sacrificavam os animais pouco tempo depois da ingestão do aminoácido radioativo, ou eles sacrificavam horas ou dias após a ingestão do material do aminoácido radioativo. Se eles sacrificassem os animais horas ou dias, então por que eles deram aminoácidos radioativos? Que é para marcar as proteínas que estão sendo sintetizadas, as novas proteínas que estão sendo sintetizadas. Se eles deixassem por horas ou dias, todas as proteínas, nesse tempo ia ter um monte de síntese proteica, todas as proteínas iam ser marcadas, então eles achavam radioatividade em todas as subestruturas celulares. Tudo ficava radioativo porque as proteínas estão sendo feitas e depois de feitas elas estão sendo distribuídas pelas células. Agora, se eles sacrificassem os animais minutos após a ingestão de aminoácido radioativo, a única fração que eles conseguiam recuperar que tinha radioatividade era uma fração que continha pequenas partículas riboproteicas, ou seja, o que significa uma partícula riboproteica? Significa que ela tem RNA
e que ela tem proteína. É um complexo de RNA com proteína. E a essas partículas eles chamaram de ribossomas. Então isso mostrou que a síntese da proteína acontece no ribossoma, que é a primeira estrutura celular que é marcada com radioatividade quando você dá aminoácido radioativo, tá? Então, na verdade, a gente sabe que você precisa de 3 RNAs para efetuar a síntese proteica. O primeiro é o RNA mensageiro, que é esse que a gente vem discutindo aqui, que carrega a mensagem, ou seja, carrega a sequência de bases, carrega a informação. Agora, você também precisa dessa partícula riboproteica, que é uma partícula que tem proteína, mas que tem RNA. E esse RNA é o que a gente chama de RNA ribossômico, porque ele é constituinte do ribossoma, e ele é um constituinte estrutural e catalítico. E ele é onde a síntese proteica vai ocorrer. E por último, a gente precisa de um terceiro tipo de RNA, que é chamado de RNA transportador, que é a molécula que carrega os aminoácidos que serão adicionados à proteína nascente e quem faz a leitura da sequência de bases no RNA. Isso quer dizer que é o tRNA que é a molécula que decodifica o código, a informação contida no RNA.